A simples ideia de um ser humano ser capaz de se locomover de maneira instantânea de um lugar para outro, ultrapassando qualquer barreira persistente no espaço-tempo, é um conceito bem conhecido e representado em livros e filmes de ficção científica voltados ao retrofuturismo, ou até mesmo em histórias envolvendo OVNIs e seu temido conceito do contato de quarto grau, classificação utilizada para descrever uma escala de encontros com OVNIs, na qual uma pessoa é abduzida e transportada para um lugar diferente. Neste ponto, a ficção e a realidade entram em conflito. Muitos foram os casos onde pessoas reais relataram ter vivido experiências traumatizantes e foram posteriormente massacrados pela mídia e a opinião pública, taxando-os de loucos ou farsantes. Essa hostilidade já é muito conhecida, fato que levou a muitas pessoas a não contarem as suas experiências, ou a esperarem durante muitos anos para falar sobre o que viveram. No caso de hoje, os protagonistas ficaram tão afetados pelo ocorrido que sumiram de maneira tão repentina quanto no dia em que foram sequestrados. Apertem bem os cintos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Mistérios do Inexplicável. Mistérios do Inexplicável. O desaparecimento. Era por volta da meia-noite, no início de maio de 1968, quando o casal formado por um conhecido advogado de Buenos Aires, chamado Gerardo Vidal, e sua esposa, de sobrenome Raffo, tinham ido numa reunião familiar em Chascomús, localizada ao leste da província de Buenos Aires. O carro do casal era acompanhado por um outro veículo, onde o casal de amigos também se dirigia para a reunião. Ambos casais chegaram a Chascomús no final da tarde, e após um jantar e uma breve sobremesa, decidiram partir em direção a Maipú, a uns 150 quilômetros ao sul de Chascomús, localizada a um dos lados da Estrada Nacional número 2, onde moravam alguns amigos e familiares em comum. Ambos casais partiram poucos minutos antes da meia-noite, e o casal de amigos trafegava tranquilamente à frente deles. Fazia um pouco de frio, mas a noite estava serena. O primeiro casal chegou sem problemas a Maipú, porém o carro dos Vidal nunca apareceu. Esses amigos, cujos nomes nunca foram divulgados, ficaram muito preocupados e decidiram refazer o caminho, acreditando que o casal teve algum problema no carro ou algum acidente durante o trajeto. Mas, para sua surpresa, nada foi encontrado. Ainda preocupados pela manhã e sem receber notícias dos Vidal, esses amigos voltaram a percorrer aquele trecho da estrada até Chascomús, acreditando que a escuridão da noite poderia ter ocultado o carro em caso de acidente e estivesse em um lado mais oculto da estrada. Mas nada foi encontrado, e na delegacia de Maipú não houve registro de acidente algum naquela noite. Tiveram que se passar 2 angustiantes dias para que familiares e amigos dos Vidal tivessem algum tipo de informação sobre o seu paradeiro. Na residência da família Rapalini, uma das famílias de amigos que morava em Maipú recebeu uma estranha ligação vinda do consulado argentino na cidade do México, onde o próprio Gerardo Vidal dizia brevemente e sem dar muitos detalhes que tudo estava bem e que no dia seguinte estariam voltando para a Argentina por via aérea, em direção ao aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, onde, como prometido, seus amigos foram recebê-los com discrição. A senhora Vidal, no entanto, não estava nada bem, e assim que chegou em Buenos Aires, teve que ser internada em uma clínica privada, por causa de uma crise nervosa. Mas o mistério estava longe de terminar. Como era possível que de uma hora para outra, o casal reaparecesse a aproximadamente 7.500 quilômetros de distância? A explicação de Gerardo despertou ainda mais dúvidas e teorias. O nevoeiro.
Apesar das instruções recebidas no consulado argentino no México, Gerardo decidiu contar a sua versão do ocorrido a alguns familiares e amigos, que acabaram correndo a voz entre alguns moradores da localidade, a ponto que sua incrível história chegou à redação do jornal La Razón, que sob o título O Que é Isto, foi o primeiro a documentar o caso em detalhes, na sua edição de segunda-feira, em 3 de junho de 1968. Segundo este jornal, Gerardo Vidal relatou a familiares e amigos que naquela noite, assim que partiu do local da reunião de Chascomús, tudo estava na mais completa normalidade. Ele trafegava a uma velocidade média de 80 km enquanto ouvia uma emissão de rádio, e podia enxergar bem à sua frente as luzes dos faróis traseiros do veículo dos seus amigos. Mas assim que abandonaram os subúrbios de Chascomús e pegaram a Estrada Nacional número 2, de maneira repentina, o casal viu que à sua frente na estrada se formou um grande e denso banco de névoa. Gerardo diminuiu a velocidade para atravessá-la e, de repente, silêncio. Nem Gerardo nem a sua esposa conseguiam lembrar do que ocorreu depois disso. Ambos apagaram completamente e, quando acordaram, já era de dia. O veículo, que era um Peugeot 403, estava estacionado numa estrada de terra desconhecida. A senhora Raffo estava com dor no pescoço, mas nenhum dos dois aparentavam ferimentos, somente a sensação de haver estado dormindo durante muitas horas. Seus relógios haviam parado, e quando o casal saiu do carro, percebeu que a pintura do lado de fora parecia ter sido violentamente queimada com um maçarico ou algo similar, mas o motor ainda funcionava perfeitamente. Apesar da estranheza da situação, decidiram continuar dirigindo por aquela rua desconhecida no meio do nada. Nada naquela paisagem era familiar, e quando finalmente encontraram algumas pessoas e pediram informações, não só perceberam que o acento era diferente, como descobriram que de alguma forma estavam no México. Com a ajuda de um calendário e as novas informações, o casal estabeleceu que estavam longe de casa há pelo menos 2 dias, e foi pedindo informações no caminho que logo chegaram à capital mexicana, onde procuraram um consulado argentino para pedir ajuda. Ali eles relataram a sua bizarra aventura ao cônsul da época, Dom Rafael López Pellegrini, que decidiu então ligar para o tabelião Martín Rapalini, um dos amigos do casal. Segundo algumas fontes, foi o cônsul que fez possível o retorno do casal Vidal para a Argentina, mas em troca pediu que evitassem falar sobre o caso e que dessem tempo para que as autoridades fizessem uma investigação e fizessem um comunicado oficial. Inclusive, os jornais citam que o Peugeot 403 do casal teria sido enviado para um laboratório nos Estados Unidos para ser estudado, e em troca foi acordada a entrega de um veículo novo da mesma marca e modelo, que seria paga pelas autoridades norte-americanas. Após a chegada do casal na Argentina e a internação de Raffo em uma clínica portenha, Gerardo contou o ocorrido para alguns amigos e familiares, e logo a experiência virou um assunto do momento em Maipú e localidades vizinhas. Segundo o jornal La Razón, a viagem de volta para o casal desde o México teria sido comprovada, e a família Rapalini teria confirmado para o jornal que recebeu a ligação de Gerardo desde o consulado argentino no México. A investigação. O caso Vidal chegou a ser considerado como um dos mais espetaculares incidentes de teletransporte, termo usado na ufologia para se referir à situação em que pessoas ou objetos, e neste caso o veículo e seus ocupantes, são teletransportados por meios desconhecidos de um lugar para outro em um curto espaço de tempo. Numerosos jornais argentinos noticiaram o caso Vidal, como La Nación, que apenas não mencionou o detalhe da estranha névoa, o La Mañana, que associou o caso com OVNIs, e o jornal La Capital de Mar del Plata. Alguns jornais abordaram o incidente com mais ou menos detalhes, e todos afirmavam em seus textos que mantinham contato direto com familiares ou amigos do casal. Um conhecido ufólogo argentino chamado Oscar Galíndez investigou pessoalmente a suposta abdução do casal e relatou o episódio na revista inglesa Flying Saucer Review, de setembro de 1968, sob o título
teletransporte de Chascomús ao México. O misterioso caso ficou tão popular que abandonou os jornais e chegou à TV. Muitos eram os supostos amigos e conhecidos do casal que deram entrevistas afirmando que conheciam eles, mas os Vidal nunca quiseram dar eles mesmos entrevista alguma. Eles simplesmente desapareceram, assim como fizeram naquela noite. Então, em busca de relatos mais diretos, a imprensa procurou o tabelião Martín Rapalini, o amigo da família Vidal, que mais tarde os próprios jornais descreveriam que não seria o verdadeiro nome do casal, e sim o pseudônimo usado para proteger a identidade dos envolvidos que não desejavam falar sobre o caso. Martín Rapalini se mostrava visivelmente incomodado pelas perguntas sobre o caso Vidal e chegou a dar uma coletiva de imprensa desmentindo tudo e afirmando desconhecer os envolvidos. Ele também chegou a proibir que continuassem difundindo pormenores sobre o caso Vidal. Entretanto, essa negativa hostil do tabelião teve um efeito contrário e funcionou como uma confirmação. Sob o título O Estranho Caso, o jornal La Razón publicou uma matéria em 5 de junho de 68, citando a coletiva de imprensa de Rapalini, e relatou que alguns vizinhos da região que estiveram presentes chegaram a gritar: "Agora ele está dizendo mentiras, não acreditem nele, está mentindo." E para aumentar ainda mais o mistério com respeito ao caso Vidal, o jornal descreveu textualmente: "Além disso, para certificar que não foi clara a desmentida do porta-voz da família Rapalini, existe outro detalhe chamativo. Todos os familiares, que são muitos, desapareceram de Maipú e estão atualmente na capital federal." Comentou-se que havia uma estrita proibição de seguir difundindo pormenores do caso. Também foi confirmado por vizinhos de Maipú que nestes dias notaram a presença de pessoas alheias à cidade espreitando pela região. O Sr. Greco e sua esposa, proprietários de um restaurante e amigos íntimos do Rapalini, também escutaram os comentários sobre o ocorrido. E Greco descreveu algo mais. Sobre esses assuntos de discos voadores e aparições misteriosas, eu posso lhes contar algo mais. Conheço um senhor de sobrenome Conessa, que tem uma agência de automóveis em Itália e Colón, em Mar del Plata, que disse ter seguido em seu carro a um disco voador, quase chegando à cidade balneária. Apesar de que corria a mais de 100 quilômetros, ele não conseguiu alcançá-lo. Ele descreveu que desprendia cores fosforescentes e se elevou a uma velocidade incrível. E Conessa é um homem inteligente e normal. O jornal La Razón também adicionou outros detalhes, mas por ser uma fotografia de um jornal muito antigo, algumas partes ficaram ilegíveis. Algum tempo depois, um jovem de sobrenome Mateico foi entrevistado pelo famoso apresentador Pipo Mancera em um dos mais populares programas de TV na época, chamado Sábados Circulares, onde relatou sobre o caso e disse ser sobrinho da família Vidal, mas repetia as crônicas descritas em jornais da época. Infelizmente, tal programa não ficou gravado para a posteridade. As versões e opiniões foram tantas que a história dos Vidal foi se transformando aos poucos em uma espécie de lenda urbana, dado que ninguém na imprensa conseguiu se comunicar diretamente com o casal em questão. O tempo foi passando e a notícia foi desaparecendo aos poucos, e inclusive não havia consenso entre os ufólogos que acompanharam o caso, já que o manto de silêncio da família gerava dúvidas, mas não evitou que as mais diversas conspirações e teorias começassem a surgir. Segundo algumas fontes, como a do ufólogo Oscar Galindez, a senhora Rafa Vidal, que teria sido internada em uma clínica assim que chegou à Argentina, teria descrito: "Mas então, o que fizeram conosco durante aqueles dias? Em mãos de que criaturas nós estivemos?" Tal frase aparece na página 72 da obra Desapariciones Misteriosas de Plaza y Janes, de Barcelona, 1975. Outros autores chegaram a detalhar que a senhora Vidal teria falecido em 69, devido à leucemia, supostamente como resultado dos eventos vividos em maio de 68. O ufólogo Galindez afirmou que uma cortina de silêncio teria recaído sobre o caso com o passar do tempo, e como o casal protagonista pertencia a uma classe mais elevada, as pessoas próximas a eles não se atreviam mais a continuar falando sobre o ocorrido,
ou negavam ter qualquer relação com eles. O ufólogo também apontou semelhanças entre o caso Vidal e o famoso caso de Betty Barney Hill, como as estranhas marcas no carro, os relógios parados e o tempo perdido. OVNI. Muitos anos após a divulgação do caso Vidal, as versões que procuravam desmentir ou classificá-lo como um fraude começaram a tomar força. Muitos passaram a acreditar que o caso estava encerrado e chegaram a divulgar a seguinte teoria como oficial. Entre elas está a revista brasileira UFO, que publicou uma matéria sob o título Abdução Fabricada, na edição 106 de janeiro de 2005, se baseando na teoria do jornalista e pesquisador argentino chamado Alejandro Agostinelli. Porém, esta versão tem várias ressalvas que detalharemos mais adiante. Agostinelli investigou o caso Vidal e, após uma sugestão do ufólogo argentino Alejandro Chionetti, ele procurou um cineasta da época que afirmava ter montado o caso para promover o seu filme de ficção científica. O jornalista elaborou sua versão sobre os fatos em seu trabalho intitulado Coches Voladores a Estrenar, Fraudes, Rumores e Ciência Ficción, escrito em conjunto com o espanhol Luis González, publicado em 2003. Neste trabalho, ele cita que se encontrou com o cineasta Aníbal Lucet em 1996, que teria reconhecido que inventou a notícia do caso Vidal com a ajuda de um jornalista de espetáculos chamado Tito Jacobson, entre outros amigos, para promover um filme lançado apenas 2 meses após os fatos, chamado OVNI. O filme em questão foi destruído pela crítica na época e só obteve reconhecimento anos depois, quando algumas pessoas o transformaram em objeto de culto do início da ficção científica argentina. Eu mesma cheguei a assistir um trecho do filme, e apesar de ter similaridades com o caso Vidal, com um casal protagonista sendo teletransportado a países diferentes em diversas ocasiões, e o fato de terem usado o mesmo modelo de carro, um Peugeot 403, que vale citar que era um carro muito popular na Argentina, sendo inclusive produzido no país. Mas além disso, o filme pouco tinha a ver com a seriedade e os detalhes específicos do caso Vidal, como a passagem pelo nevoeiro, os relógios parados e as queimaduras na pintura do veículo. O Set também chegou a afirmar para o jornalista Alejandro Agostinelli que a suposta testemunha do caso Vidal, que havia se apresentado no programa Sábados Circulares de Mancera, era na verdade seu assistente pessoal e o ator coadjuvante no filme. O Set disse que tinha ficado alarmado com a repercussão do caso Vidal, e isso o teria levado a se calar na época dos fatos. Ele afirmou que inclusive ouviu tantas pessoas falando que conheciam o casal Vidal que começou a acreditar que de fato havia ocorrido. Mas, no entanto, ele não se lembrava com precisão como ele havia inventado tal história. Ele também não se lembrava das fontes dos fatos, mas achava que poderia ter sido tirado de um caso ocorrido na Argentina ou na Inglaterra, onde morou por vários anos. Entretanto, as pessoas que ele citou estarem envolvidas na suposta criação publicitária do filme negaram ter qualquer envolvimento, ou inclusive sequer trabalhavam nos jornais que começaram a difundir essa história na época. E o ator coadjuvante que ele mencionou ter ajudado a interpretar o suposto sobrinho dos Vidal negou-se lembrar ter participado do programa para esse fim, ou ter qualquer conhecimento sobre o caso. E para encerrar, um historiador de ufologia chamado Juan José Montejo encontrou um recorte da revista Cine em 7 Dias, de 22 de julho de 1967, onde se afirmava que um jovem cineasta chamado Aníbal Lucet estava gravando um filme em Madrid, que a princípio se chamaria OVNI. E outro recorte, este do jornal Diário Pueblo, de 4 de agosto de 1967. Ambos jornais apontavam que o filme começou a ser rodado 1 ano antes do caso Vidal. E o filme foi lançado apenas 2 meses após a difusão do caso. Mas o caso Vidal permaneceu por muito tempo no imaginário popular, enquanto o filme em si passou batido. Não seria difícil imaginar que certas inserções foram adicionadas depois no filme, para se aproximar a um caso midiático, já que, curiosamente, o filme parece ter sido redublado por cima das gravações originais, tendo inclusive atrasos significativos entre as falas e o movimento dos autores, o que dá um aspecto bastante estranho na produção final. O mistério prevalece.
No ano 2000, o argentino Ángel Dias realizou um minucioso estudo do caso Vidal e formulou uma versão oposta à do jornalista Agostinelli. Para Dias, o filme teria sido baseado num caso real para criar a sua história, e não ao contrário. Com base em um testemunho de uma sobrinha direta da família Rapalini, que foram os primeiros contatados pela família Vidal desde o México. Mas essa testemunha também preferiu manter o anonimato. O caso continuou e ainda continua dividindo opiniões e teorias, e até mesmo Fábio Serpa, o famoso historiador, ufólogo e parapsicólogo uruguaio, considerado um importante pilar para a ufologia do continente, comentou sobre o caso Vidal. Em uma entrevista para o site Mystery Planet, ao ser questionado, Serpa afirmou: "O famoso caso Vidal, autêntico e verdadeiro. O problema é que sempre investigamos por esse nome e não encontrávamos a verdade. Até que em uma palestra minha num clube militar, o diretor-geral do Serviço de Inteligência do Exército Argentino, que naquele momento era o general Senhorans, me disse o seguinte: o caso é real, mas o casal não se chamava Vidal, porque por motivos de segurança tivemos que colocar um nome fictício." Então, o mistério continua vivo, e deu um trabalho considerável reunir todo o material existente sobre o caso. Foram tantas reviravoltas, teorias e textos antigos que tive que analisar, que acabou me levando mais tempo do que esperava. Então lhes peço que, por favor, deixe seu like, comentário ou compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Isso me ajudaria muito a continuar trazendo episódios como este. Gostaria de agradecer imensamente aos apoiadores, que me permitem manter este projeto em pé. Um grande abraço para José Ribeiro, Luiz Fernando Rangel, Daniel Polentini, Luiz Simone, Tauan Fonseca e Leandro Silva. E se você também quiser se tornar um apoiador, procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.